Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Bom dia para quem está do outro lado do mundo. Nós temos hoje uma convidada do Centro Espírita União, aqui de São Paulo, que é o Centro Espírita fundado por Chico Xavier, a pedido do Dr. Bezerra de Menezes,
e que a família Galves, Dona Nena, seu Francisco Galves, a Roseli, a família Galves, abriram esse centro tão histórico, onde Chico Xavier vinha lançar seus livros, e as famosas noites, onde o querido médium fazia com que os paulistanos o tocassem, né, o conversassem com ele. E a Gisela Alexandre é uma palestrante, eu já fiz vários programas com ela, com a Dona Nena, na casa da Dona Nena, no nosso estúdio, não é? Dá até saudade, não é, Gisela? Oh, tempo bom, viu? Pois é, tempo bom, Gisela. Mas a pandemia fez com que a gente parasse com o programa, depois de quase 20 anos. Mas a lógica da evolução humana, aspecto da história da Terra e do homem, já dá para perceber que é uma palestra onde a palestrante domina bem esse assunto. A Gisela, ela aceitou o nosso convite, nós ficamos muito honrados, e eu vou pedir para a Gleise, por favor, Gleise, você vai fazer a leitura de Emmanuel, aqui a gente faz igual lá no União, igual no Centro Espírita Luiz Gonzaga, isso é muito bom, igual na Federação Espírita Brasileira e igual no Grupo Espírita da Prece. Isso é bom. Respeito a Kardec. Nós faremos a leitura de uma das lições do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição para nossa atenção nesta tarde é a de número 17, com o título Intercessão. Irmãos, orai por nós. Palavras de Paulo, que encontram-se na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objeto visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores, nas horas supremas. Vamos chamar o Marcelo agora para fazer a prece inicial. Por favor, Marcelo. Queridos irmãos, essa oportunidade que nós estamos tendo com a nossa querida Gisele, para que a gente possa ter da melhor maneira possível, vamos acalmar os pensamentos, nossos ânimos,
deixar nossos problemas temporariamente do lado de fora, para que possamos formar uma egrégora com os espíritos de luz, podendo atingir assim o objetivo e absorver o máximo que a nossa irmã pode trazer para nós em termos de conhecimento, mais essa oportunidade que é um ato de carinho e de amor. Façamos então a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Nossa convidada, Gisela Alexandre, é geóloga, professora universitária aposentada e uma trabalhadora da seara espírita, filiada ao Grupo Espírita União aqui de São Paulo. Eu queria agradecer a presença, Gisela, e, por favor, a lógica da evolução humana, aspecto da história da Terra e do homem. Boa tarde, queridos amigos, irmãos da nossa querida doutrina espírita. É mais uma honra minha, com certeza, do que a sua, ter esse convite que realmente me deixou muito feliz e muito preocupada com a responsabilidade, não é? Mas eu estou aqui tentando também descobrir as coisas. Vocês viram pelo meu currículo, às vezes eu não gosto de falar muito para certas pessoas, porque podem até compreender mal, assim, acham que eu sei tudo, não sei. E por que eu escolhi esse tema? Que é um tema, parece aparentemente muito acadêmico, né? Ele até pode ter, mas eu não vou falar nada de academia, eu espero que vocês entendam bastante as informações que eu trouxe. Muita coisa eu também não sabia, e eu fui atrás das informações, dos livros, de pesquisas que estão sendo feitas. E por que eu escolhi então o tema? Porque depois, na verdade o tema foi meio depois, que isso aí já estava sendo gestado há muito tempo, né? Que você tínhamos conversado no começo do ano. E eu estava esperando, e com outras atividades, eu já ia procurando onde tinha informação, eu pegava e arquivava para pesquisar depois. Mas quando eu comecei a pegar esse material, qual foi a minha preocupação? Eu que tenho uma formação acadêmica, digamos, sempre tive questionamentos em relação a certos pontos da doutrina espírita. Mas era por ignorância, eu confesso, né? Era falta de leitura mesmo. Mas a gente, quando começa a organizar esse pensamento das informações que a doutrina espírita nos oferece, a gente começa a enxergar melhor as coisas. A gente enxerga a relação que existe entre a ciência, o que a ciência descobriu e o que o Kardec já trouxe há 160 anos atrás. E as dúvidas que a ciência tem também, a gente percebe nas dúvidas do espiritismo. A gente não sabe tudo e nem os espíritos trouxeram todas as informações. Foi uma parte, foi um começo de esclarecimento da humanidade. Essa obra que eu considero particularmente a obra do Kardec, a obra que foi psicografada por Chico Xavier, que são basicamente das leituras espíritas e da área da ciência, alguns livros sobre evolução humana, que eu vou falando alguma coisa porque a gente tem que ter respeito a essas pessoas que pesquisaram. Por exemplo, tem uns mapas que eu vou mostrar que mostram a migração do homem. E esses mapas foram elaborados por um professor da Escola Paulista de Medicina, o Ivari, num livro muito famoso que é A História da Humanidade Contada pelos Vírus. É um livro que todo mundo pode ler, do alcance todo mundo compreende esse livro. Mas em respeito a ele, a gente tem essa prática na academia, mas a gente precisa também colocar para as pessoas saberem, ver, olha, foi essa pessoa que fez. E ela não fez sem sacrifícios,
porque vocês sabem como é que é a vida de um professor pesquisador principalmente, é muito difícil mesmo. Então, em respeito a eles, a gente foi atrás e faz menção na nossa fala. Então, eu tinha muitas dúvidas e não entendia algumas coisas que o André Luiz, o Emmanuel falava, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ou o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, mas tem muita coisa que eu não conseguia captar. Até em Kardec, a gente vai falar alguma coisa da Gênese, tem uma tabela do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza vocês já leram muitas vezes, mas na hora que a gente começa a fazer as correlações, a gente realmente vê, nossa, que realmente tem que ser isso aí, né? Outra coisa, se o Espiritismo, a doutrina espírita ainda não trouxe todas as informações, por exemplo, existe lá, acho que na Gênese, que a origem do homem se deu em todos os pontos da Terra. Ele não surgiu só num lugar, só que ainda não existem evidências do homem na pré-história, por exemplo, na América do Sul. A gente vai falar como é que vieram, vocês vão entender. E não existe evidência de ter homem antes que se compare, por exemplo, com a África, com a Ásia, com a Europa. Não tem. Então aí você fica pensando, não tem porque ainda não encontraram evidências. E tem uma coisa bonita, que existe muita politicagem também no meio científico. As instituições que se reúnem periodicamente e que tratam de certos assuntos, tem academia disso, academia daquilo, não é? Quando se trata de arqueologia, existe um certo domínio dos americanos sobre as ideias e sobre os trabalhos e sobre tudo. Eles têm um domínio, eles têm muito mais capacidade de desenvolver pesquisas do que nós, por exemplo, né? Mas eles, por exemplo, eles não aceitam com facilidade mudanças nos conceitos dele. Um dos exemplos é que eles vão dizer, né, nós vamos mostrar o que eles disseram, que a migração, o homem chegou nas Américas, começou pelos Estados Unidos. Isso, por trás disso, existe uma ideologia, que eles realmente mandam na ciência. E não foi fácil para eles aceitarem a mudança de data. Eles diziam que era 12.500 anos atrás, e não queriam aceitar, por exemplo, um estudo que foi feito no Novo México, que é um estado que fica quase no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México. Eles não aceitavam que aquele material com evidências, com fragmentos e datações, tinha 40 mil anos. Não aceitavam. Não aceitavam que no Chile tinha de mais de 20 mil anos, porque eles diziam que se lá era 12 mil e não sei quantos, aqui na América do Sul não poderia ser os 30, 40 mil anos. Até que acabaram aceitando. Então, também eles estão ajustando. As figuras que eu mostro, as datas, os anos e tudo, são do momento, porque, por exemplo, que foi uma coisa muito grata para mim, olha só, também descobri, né, nas leituras, descobri que o sítio arqueológico mais antigo, oficialmente, de São Paulo, está numa cidadezinha, que eu acho que é um bairro da minha cidade. Essa cidadezinha chama Dourado, perto de Brotas, que é a minha cidade, né? Então, eu fiquei surpresa, falei, olha que legal. Só que não é a mais antiga do Brasil, nós vamos falar. Existe um sítio no norte do país, no Piauí, que tem... a gente ainda vai voltar, porque eu vou mostrar o sítio, é extraordinário, já é um parque nacional. Tem evidências de vida do homem aqui no Brasil, de 49 mil anos. Aí, vejam vocês como as coisas mudam. Os americanos não queriam essa instituição que determina, tudo oficializa, para não ficar também bagunçado, claro, né? Você acha uma coisa, não prova, você não pode dizer que tem 49 mil anos. Esse sítio arqueológico foi provado na Europa, os arqueólogos e antropólogos europeus concordaram, revisaram e tudo. E está ainda para ser mudado. Essa é uma evidência de que ainda nós vamos achar muita coisa e mudar muito esse quadro. Esse sítio de Dourado, que marca 12.600 anos, os pesquisadores informam que ainda não chegaram no fundo.
eles começam a desenterrar, né? E a idade do que está, ela vai aumentando à medida que a gente vai afundando, que é o primeiro sedimento, depois outro, o mais novo está em cima. Na geologia a gente inverte as coisas, né? O mais velho está embaixo e o mais recente está em cima. Então a gente elaborou rapidamente algumas coisas, mas a gente vai chegar, vocês vão ver a mesma conclusão que eu cheguei. Aonde está a lógica, né, dessa evolução que nós estamos em contínua atividade, sempre evoluindo, descobrindo. É isso que faz os nossos cérebros crescerem, a nossa inteligência desenvolver. É essa curiosidade que faz com que a gente busque as respostas. É o exercício para nós, para o nosso espírito. Então, nós vamos... Eu não sei se dá muito para ver, e eu não vou colocar muito, não vou discutir muita coisa. E eu vou já fazendo as comparações, tá? No livro A Caminho da Luz, lá no comecinho, o Emmanuel, ele diz o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Senhor Supremo do Universo, no qual Jesus é um dos membros divinos, que dirige todos os tudo que está no universo. Jesus é responsável pelo planeta Terra também. A gente não sabe se é por outros, porque são espíritos tão evoluídos, que eles têm essa capacidade, né? Mas que eles dirigem tudo e conservam as rédeas de tudo que está no universo. Você não deixa a coisa escapar. Também tem o seguinte, o Emmanuel informa esse dado, que esses seres evangélicos e perfeitos apenas se reuniu nas proximidades da Terra por 2 momentos. No primeiro momento é quando o que daria origem, aquele material que daria origem à Terra se desprendeu daquela nebulosa. E a segunda vez foi quando eles decidiram que Jesus viria ao planeta. Só essas 2 vezes, essa comunidade, uma reunião de espíritos que, assim, nós não temos ainda palavras nem raciocínio para a gente imaginar como é que seja, né? Bom, nessa reunião seguinte, a segunda, eles também decidiram que haveria vida na Terra. A Terra foi formada e já vai ter vida. Todos os planetas, de alguma forma, têm, né? Tem a presença de espíritos. Bom, então, depois também eles decidiram que precisaria colocar algo para equilibrar a rota da Terra em torno do Sol. Ela precisava estar equilibrada. Então, decidiram que a Lua seria formada e ficaria ligada no sistema binário para haver equilíbrio magnético. E o Emmanuel coloca que os organismos que viriam precisariam da luz polarizada da Terra para se desenvolverem. Existem na ciência, muitas teorias, e o Emmanuel não diz qual foi, como tiraram a Lua ou se ela se aproximou. O que sabemos hoje é que a Lua está se distanciando alguns centímetros por ano. Vai demorar uns milhões de anos até que ela esteja distante, só para aumentar a distância quando a gente for andar de ônibus da Terra até a Lua. Só vou abrir um parênteses aqui. Se a gente olhar lá em cima, na primeira coluna à esquerda, o que eu fiz? Eu comparei o tempo geológico, que desde o começo de formação, desde a formação da Terra, coloquei dentro de 1 ano, para a gente ver o quanto a gente não é nada mesmo em termos de tempo. Nós estamos acostumados, a nossa escala de tempo, o nosso raciocínio é muito condicionado primeiro ao dia de 24 horas, né? E também a uma idade, digamos que a gente viva uma perspectiva 100 anos, né? Que já está bastante viável para muita gente. 100 anos não é nada no tempo geológico. Gente, história geológica, até brinquei em casa, olha, não existe história geológica nem separada da história do homem. A história da Terra é uma só. Ela engloba tudo isso, e o homem na Terra e o seu comportamento é tudo uma coisa só.
Mas a Terra foi criada quando ela se desprendeu, que começou a solidificar depois de muito tempo. Alguma coisa ficou formando, separou manto, superfície e tal, né? Mas foi há 4,54 bilhões de anos. Né? A Lua foi 500 mil anos depois. Não se sabe, a ciência tem várias teorias, nenhuma é assim. Estão pesquisando, astrofísicos estão pesquisando, até agora não se sabe como que a Lua se formou. Né? Existem objeções, às vezes até grandes, essa de que passou um meteorito e arrancou um pedaço da Terra, do jeito que ela estava 500 anos depois da formação, não teria ficado nenhum buraco na Terra que teria dado a origem ao mar, ao Oceano Pacífico. Né? São outras histórias que não têm a ver, mas por isso que tem umas teorias muito absurdas. Eu coloquei só aqui, para a gente ver, olha, aqui já começaram a aparecer os mais antigos traços de vida, que foi há 3,8 bilhões. Saiu esses dias aí atrás, uma informação que encontraram uma rocha mais antiga do que essa, de 4 bilhões de anos. Então, é aquilo que eu falei do oceano, não é brincadeira. Nós estamos diante de um oceano da verdade e que nós ainda não conseguimos desvendar nem a praia dele, digamos. Né? Então, a nossa posição dentro da Terra é essa, a gente ainda não sabe quase nada, é o que a gente sabe. E aí vieram a evolução das células, dos mares, olha a lentidão, gente, de bilhões de anos. Lá no livro, está no Caminho da Luz, está na Gênese também, que a elaboração da vida e até chegar ao homem foi lenta, foi muito lenta, paciente, eles colocam. Paciente. Se fosse, poderia até ser mais rápido, claro que sim. Mas veja o nosso lado, como é que a gente teria essas experiências, porque está lá, nós passamos por todos os reinos, não que a gente tenha sido pedra não, tá? Mas o princípio, quando aquela reunião lá daquela comunidade, chegou aquela, não, nós vamos, veio uma cobertura tipo gelatinosa, cobriu todos os mares, não é? Depois surgiram os primeiros indícios da vida. Então, foi paciente. Nós já estávamos ali como princípio espiritual. Né? Esse é um princípio só. Mas aí foi desenvolvendo, até que, depois de 4 bilhões de anos, exatamente, surge o Homo erectus, já separado dos chimpanzés. Tá? Então, foi por isso que eu coloquei, olha, nos mares, o enriquecimento de oxigênio. Aqui, organismos moles, de corpo mole, são os invertebrados, né? Que surgiram a 14 de novembro do nosso ano geológico. Aqui, continuando a nossa escala do tempo, que é o que a nossa história se concentra aqui. Tá? Nós estamos mais aqui do que para lá, né? Então, a gente vê muito que isso ficou uma moda, que às vezes dá para a gente pensar se ela só não atrapalha. Dos dinossauros. Quem não se lembra que os dinossauros foram extintos e que eles irradiaram tanto, tiveram tantas espécies, isso de repente sumiu tudo, né? Sumiu, nós sabemos que foi um meteoro, ou meteorito que chegou na Terra aqui, abriu uma cratera imensa e jogou material para a alta atmosfera, que esse material ficou na alta atmosfera durante muito, muito tempo, tipo 2, 3 anos, não é tempo geológico que eu falei, mas não tinha sol, teve o efeito estufa, aí morreu muitos, não foram só os dinossauros, morreu quase tudo, e nos mares também morreram muitas espécies. Mas os dinossauros são estrelas de filmes, né, de Hollywood, então eles têm mais projeção. E não foi a única extinção que aconteceu na Terra, teve uma mais grave, 200 milhões de anos antes, que morreu muito mais no mar, não tinha tanto animal na superfície, mas morreu no mar, muito. E dizem os cientistas que nós já tivemos 5 extinções generalizadas na Terra,
E que nós estamos começando uma agora. Essa eu vou deixar mais para o final, que aí já tem outro assunto. O homem, o primeiro gênero do homem apareceu na África. Bom, o homem então apareceu há 200 a 300 milhões de anos. Tem o Homo erectus, tem depois o Homo sapiens. Do sapiens tem uma divisão que é o Neandertal, importante para nós. Depois tem o Homo sapiens sapiens, né? E algumas, tem muitas variedades nessa árvore genealógica do homem. Mas aqui, o Homo sapiens sapiens, 200, 300 mil anos, que é isso aqui, os primeiros ancestrais do nosso gênero, isso aqui está errado, é 30 milhões, é um M maiúsculo. O Homo sapiens sapiens, 2 milhões, e naquele nosso ano, que termina aqui no dia 31 de dezembro, no nosso Réveillon geológico, nós temos então que às 23 horas, 54 minutos, 14 segundos, surgiu o Homo sapiens sapiens, é o Homo que sabe que somos nós, né? Jesus apareceria a 14 segundos antes do ano encerrar. Aí eu coloquei assim, deslocou um pouquinho na hora de organizar a tabela. O Livro dos Espíritos foi lançado 1 segundo. Na verdade é menos, não tem fração, digamos 0, metade de 1 segundo, mais ou menos, no nosso ano geológico. Isso foi há 155 anos. Vocês vejam que a gente realmente está diante de um planeta muito antigo, e quando a gente tem essa noção de que o nosso tempo é 100 anos, a gente se assusta inutilmente com o tempo geológico. Também saiu recentemente, mas a geologia, a astronomia, a astrofísica, já tinha esse dado de quando o Sol vai esfriar, ou seja, quando o Sol esfria, a Terra também vai esfriar, vai acabar a Terra, né? Só que até lá muita coisa vai acontecer. Quando eu dava aula no curso de Geografia, eu falei para os alunos que, falando da idade, né, o Sol tem 4,5 bilhões de anos e que daqui, na época, não lembro, na época não tinha esse dado. Hoje ele vai viver mais, vai viver acho que 10 milhões de anos ainda, 10 bilhões. E eu falei para as minhas alunas, meus alunos, na maioria era menina, olha, com essa a Terra vai acabar também, vai extinguir como planeta, a vida vai acabar. Daqui, na época era 5, 6 bilhões. Teve gente que entrou em pânico, porque não tem a noção, a gente vive sem essa noção. Mas é bom ter, para a gente não se assustar com as tragédias. A gente vai falar, na verdade, que foi começando com a epidemia, é que eu pensei no tema, porque a epidemia, como diz o livro, a história contada pelos vírus, a história da humanidade contada pelos vírus. Nós temos isso, né? Então a gente tem que ter essa noção. Quantos vírus já apareceram na Terra, não tem cálculo que mostre, tá? Então isso aí é mais ou menos uma escala do tempo. Quando a gente vai lá, isso aqui me surpreendeu, porque eu já dirigi grupos de estudo do Evangelho, eu acho que umas 20 vezes, uns 20 anos, eu estava ali com os alunos, lendo, comentando, explicando, né? E passou sempre desapercebido, eu nunca percebi a coisa, que está no livro O Evangelho, que é a origem dos espíritos que estamos aqui na Terra. De onde nós viemos? Quem nós somos? Lá, no Caminho da Luz, fala que em uma época uma nuvem envolveu a Terra, estavam lançados os primeiros germes da vida e tudo mais, né? Isso está bem evidente. Mas ali no Evangelho, gente, tem muita coisa. Ele fala da origem das raças, na Gênese, aliás. Muita coisa interessante. Aí eu peguei. Quais são? Está lá, eu não lembro o capítulo, mas é um capítulo, eu acho que há muitas moradas na casa do meu pai, uma coisa assim, ou que ele fala da evolução dos mundos. E também foi uma surpresa para mim, a gente lê e não imagina, às vezes a gente até pula o nome do espírito de luz muito elevado que trouxe essa informação, que foi
Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando vivo, né, que passou por nós, ele tinha uma inteligência tão grande que ele só podia estar na igreja mesmo, que não tinha outro espaço para cientista naquela época. E ele era ecólogo, porque ele tinha, se a gente lia a história dele, nossa, era isso. Ele era um cientista, ele era um pesquisador, não era só um frade, um sacerdote, que realmente foi uma expressão importante do cristianismo naquela época. Foi ele que trouxe essas impressões, essas informações sobre os mundos e o que tem na Terra, que tipo de gente nós temos na Terra. Às vezes a gente olha para um índio e fala, isso aí é um selvagem, nossa, que coisa ridícula essa. Certamente, nós podemos ter sido criados juntamente com ele. A gente não sabe, mas eles merecem tanto respeito como cada um de nós entre nós aqui. Merecem respeito, não é? Não vou falar de outros preconceitos, não. Não é o caso, né? Ali em cima. Primeiro, esses que a gente chama de selvagem. Quem são eles? São espíritos que estão na infância espiritual. E eles são formados, espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Aí tem a outra seguinte, que são das raças semicivilizadas, constituídas destes mesmos espíritos em via do progresso. Olha só, de certo modo são raças indígenas da Terra que aí se elevaram um pouco, e pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos, que é o que nós temos hoje, né? Também tem aqui, falando de mundos expiatórios, também a Terra serve de colônia penal para espíritos rebeldes. Não que eles sejam atrasados intelectualmente. E aí a gente lembra dos famosos, né, da migração famosa que veio de Capela, né? Então, esses espíritos que vieram de Capela, então aqui são esse exemplo, não são só eles que estão na Terra, não. Tem muitos espíritos de mundos elevados, os planetas servem para isso, né? Para darem condições para os espíritos se aperfeiçoarem. Esses eram rebeldes, a gente sabe da história de Capela, eram rebeldes, estavam incomodando aquela sociedade que já estava melhorada. Então, como está acontecendo com a Terra em relação aos espíritos rebeldes que não têm mais condição de melhorar aqui, então vão chorar, vão aprender na dor, não é? Esses espíritos, então, eles vêm ajudar a gente com as relativas inteligência e moral no progresso da humanidade terrestre. Aqui eu não coloquei, isso aqui eu tirei exatamente do Evangelho. Aqui eu não coloquei, que existe mais uma categoria, mas são tão poucos que eu nem sei se eles se enquadrariam numa categoria só. Não dá nem para formar um time de futebol aí. São os espíritos elevados, muito elevados, que vêm como missionários. Eles vêm a sacrifício. Então a gente pode apontar aí muitos no tempo. Esses santos, por exemplo, né? Nós temos espíritos aí, parece-me que a maioria desses missionários são espíritos da Terra. No livro Obreiros de Vida Eterna, lá no comecinho, o instrutor fala para o André Luiz uma coisa assim, que esses espíritos muito evoluídos, ele não disse se são da Terra ou não, suponho que sim. Eles só encarnam a cada 600, 800 anos, né? É para a gente ver, por isso que eu falei, deve ter um time de futebol somando todo mundo da Terra. Mas eles estão aqui, eles não vêm para sofrer, eles vêm no sacrifício, porque eles vão ter que se sacrificar muito, renunciar a muita coisa para vir no planeta, que para eles é muito ruim, né? Bom, agora a gente vai entrar no tempo em que nós nos colocamos como ser humano. Eu preciso chegar logo aqui no final, que é para a gente ver o que nós somos, resultado do quê? Que experiências nós vivemos para chegarmos hoje do jeito que nós estamos, fisicamente e espiritualmente, né? Então, esse período foi vital, foi crucial para a humanidade. É o
a pré-história, né? Aqui não tem, né? Não tem importância. Então a gente tem aqui o homem, veja só, 3.000 anos ou 2 milhões de anos, ou 2,5 milhões de anos, segundo outros autores, né? Isso vai mudar. Desde essa época até 250 mil anos, o homem começou, ele já tinha deixado, olha só como a coisa funciona. Quando eu falo é a lógica. O clima, todas as condições que nós temos, elas existem se forem naturais, porque nós estamos modificando muito, e eu quero chegar a esse ponto ainda. O clima é que nos permitiu evoluir. E quem define o clima, se não houver interferência do homem, quem definiu até então, foram as condições naturais que são dirigidas por aqueles espíritos que eu falei, da comunidade divina e tudo mais. Existe, então, a evidência, porque encontraram fósseis, sinais e tudo mais, a partir da África. No livro que eu já disse, na literatura espírita, fala que o homem surgiu em todos os pontos do universo, da nossa Terra, né? Então, quando a gente vê aqui, era um chimpanzé, que na sua evolução veio a ser um australopiteco, que ele já começava a lascar pedra há 5 milhões de anos. E depois, porque olha só, havia florestas intensas na África, e eles se alimentavam, eram caçadores-coletores. O que eles encontravam, eles comiam, raízes, frutas, pequenos animais e tudo mais. Não tinham capacidade de matar um animal grande para comer. Depois eles viriam a ser os carniceiros, eles comiam os restos dos outros também. Quando pergunta para o Kardec, o Kardec pergunta para os espíritos, nós já comemos carne? Sim, comeram carne humana. Bom, então aquele australopiteco, isso faz, meu bem, uns 2, 3 milhões de anos. Pode ficar, não se assuste como minhas alunas. Então, eles viviam naquela floresta, tinham muito alimento, de proliferaram, chegaram a ter 1 milhão de habitantes na Terra, na época do começo do Holoceno, há 9 milhões de anos atrás. Aí o clima mudou. O clima mudou, gente. Então formou uma calota de gelo que durou milhares de anos. Uma calota imensa. Tanto foi imensa que ela cobriu a passagem marítima que existia entre o que é a Ásia e a América do Norte, né? Ali é um estreito, o Estreito de Bering, é marítimo, né? Bom, e lá na África o que aconteceu? Uma seca, porque quando o gelo se forma, aumenta nas calotas polares, ele tira a água, entre aspas, ele tira a água do oceano. Então o clima da Terra fica mais seco. Se for o contrário, que as calotas derretem, então libera mais água para o meio ambiente, o nível do mar sobe e o clima fica mais úmido. Mas o que aconteceu foi que veio uma seca terrível, um período de milhares de anos, e as florestas recuaram, e aí o homem teve que mudar a sua alimentação. Por necessidade, ele começou a desenvolver os instrumentos para conseguir o alimento. Aí que veio as lanças e tudo mais, vieram, né? Aí também outra coisa, era muito calor. Aí ele começou, ele se ergueu, porque o calor aumentou muito, e o ser humano em pé, ele tem mais ventilação do que andar de 4 no chão. E aí tem mais uma vantagem, ele se torna mais rápido. Outra vantagem, ele consegue usar os braços para outras coisas. Olha como foi uma evolução que partiu de uma mudança climática. Mais rápido, estava muita seca, não tinha alimento, ele começou a sair da África, né? E aí pronto, ele foi embora. Essa rota toda demorou muito tempo, não foi assim, né? Numa semana, não tinha avião. Eles andavam, mas andavam muito devagar. Veja a gente quando anda, digamos, quem tem boa vontade, 10
10 quilômetros. Quem tem muito boa vontade anda 20, né? E quem é como eu anda 1, 2, mais ou menos, quando faz caminhada. Porque a gente sente as condições diferentes. Mas eles não tinham essa habilidade de andar rápido, né? Então, eles iam devagar. Mas essa migração que aconteceu aqui foi muito importante, muito legal, gente. Por quê? Primeiro, eles saíram de lá. Saíram de lá e, à medida que eles iam, muitos iam ficando e formando aglomerações, foram ficando para trás. Para essa época e um pouco depois, os que ficaram na África se desenvolveram muito mais do que os que foram para a Ásia e para a Europa. Mas eles foram ao longo do percurso deixando, aglomerações, não existiam cidades aí, né? E vejam vocês, outra coisa interessante, nessas aglomerações é que se desenvolveram raças, porque eram condições diferentes que tinham lá no início na África, no sudeste da África. Aqui. Foi aí que começou a coisa. Ou que tem registros, né? Que a gente não sabe realmente o que tinha antes. Gente, veja fóssil humano. Quando um animal morre numa lagoa, ele vai para o fundo, ele é soterrado por argila, areia, e ali, depois de milhões de anos, vai lá, o paleontólogo faz um buraco lá e encontra o fóssil ali. Mas quando se trata de animal terrestre, e principalmente do ser humano, morriam, ficavam na superfície. E o tempo, a erosão e tudo mais, acabava destruindo. Então, sobravam algumas partes, pedaços que a gente vê nos artigos, pedaços do fêmur, principalmente, dos dentes e do crânio. Porque as partes moles todas, tipo os músculos, a pele, tudo se decompunha. Esse é o maior problema, que até hoje não se sabe que época que o homem começou a falar. Então, os cientistas, porque a parte mole, a faringe, né, que vai ser importante para a fala, é uma parte mole, ela se decompõe rápido na superfície. Nunca se encontrou um fóssil contendo faringe. Fóssil dessa época, né? Então, houve uma época que os cientistas ainda não sabem, então, tem muita coisa que eles não sabem, em que a faringe, isso é dedução deles, só pode ter acontecido isso. A faringe que estava numa posição mais alta, ela desceu e permitiu que o homem se comunicasse. Me parece 300 mil anos, ele já falava, não era uma fala de palavras, mas de sons que ele fazia entender, e foi importante já aí que começou a transmitir conhecimento. Olha, não vai para lá, não vai para lá, você vai morrer, né? Tipo assim, já tinha o raciocínio, já tinha a inteligência, e ele podia se comunicar através de alguns sinais e tudo mais. Mas a fala mesmo dizem que foi há 50 mil anos. A escrita, sabe-se que muita coisa foi escrita e se perdeu. O que se tem hoje, mais antigo, 5.500 anos, uma coisa assim, a primeira escrita cuneiforme e tudo mais, né? Agora, recebemos migração de muitos espíritos que auxiliaram aí nessas coisas. Então, veja, o homem foi para a Ásia, né? aqui, veio aqui para as Américas, a gente vai falar depois, mas ele saiu da África, um ramo foi para Europa, que veio a dar origem àqueles neandertais famosos, também estrelas de muitos filmes, e depois vieram aqui para a Oceania, olha aqui que chegaram. O outro mapa seguinte tem os anos, eu vou passar já, para a gente saber. Aqui, né? Olha, chegaram na Austrália de 60 a 40 mil anos. Na Ásia, olha lá na China, 40 mil anos. Já vou explicar como chegar nessas datas. Foi depois de 50 mil anos, teve essa inversão, tá? E ali, vejam que não tem aqui as Américas. Aqui nesse não. Eu gostaria que tivesse esse aqui, se chama Zimmer. Carl Zimmer é um inglês que escreveu o Livro de Ouro da Evolução. É muito bonito. Ele é um pouco chato, porque ele começa desde insetos, tudo, só uma parte que é do homem.
Paleontólogo não gosta de estudar homem porque tem muito pouco material que sobrou de fóssil, não existe. Realmente é um desafio. 40 mil, olha, teve várias migrações de 30 mil anos, 43 mil anos, 45 e tudo mais. Aí uma coisa que interessa para nós é as Américas. A gente quer saber que negócio é esse, né? Se fizeram essas datações todas, eu tive que buscar em várias fontes e não existe muito acordo aí, né? Cada vez se descobre que é mais antigo o sítio arqueológico. Eles penetraram, então eu falei para vocês, teve um período glacial, porque lá no Estreito de Bering, Covid, lá no Estreito de Bering ficou gelo, é uma passagem que tem mar. E eles passaram nessa época da glaciação. E aí eles vieram, primeiro, lógico, existem muito material aqui antigo dos Estados Unidos, dos índios deles, tudo. Eles acreditavam que, você vê como existe preconceito, né? Eles acreditavam, os americanos, que nenhum índio americano tinha sido antropófago, porque eles não tinham registro. Aí, uns 10, 15 anos atrás, eles descobriram que existia um povo que era antropófago na América do Norte. Não é só na América do Sul, América Central, que se faziam sacrifícios também, né? Então, eles desceram, olha, onde está escuro é camada de gelo, ó, né? E eles passaram entre essas duas camadas onde o clima era mais ou menos. Aí vem a flecha, que vieram e acabaram chegando aqui. Esse daqui é do Uvari, ó. O Uvari. Aí que vocês estão vendo, existe uma teoria que diz que eles vieram pelo mar, costeando, tá? Essas são as duas teorias mais aceitas para o povoamento da América do Sul e América do Norte e a Central. Mas existe uma que tem bastante, digamos, pode se reforçar que ela também tem possibilidades, é a que veio daqui, ó, assim, lá da Oceania. Existem evidências também, mas ainda não está muito reconhecida. Estão ainda discutindo. Como? Usando fósseis. Uma coisa interessante é que também na América do Sul não existem fósseis anterior a esses que eu falei para vocês, que já se descobriu, que se estudou, que é aquela ideia que contraria aquilo que o Espiritismo fala, que o homem foi, digamos, surgiu em todas as partes da Terra. Mas, vocês vejam, não está tudo estudado, mas é muito pouco que se tem de informação. Ora, o que eu fui buscar no Brasil, agora que é o que dá mais gosto para a gente brasileiro. No Piauí tem uma serra chamada Serra da Capivara. Já na década de 70, o sítio arqueológico já existia. Uma pesquisadora internacional, ela é brasileira, mas ela é de nível internacional, participou de tudo internacional, estudou no exterior e tudo mais. A Liede, doutora Liede, ela começou a estudar esse sítio arqueológico. Juntou os cacos, olha que beleza essa figura que foi marcada na pedra há 49 mil anos. 49 mil. Quando se aceitava até então, o sítio arqueológico mais antigo, o da Lagoa Santa, em Minas Gerais, que tem 12 mil anos. 11 a 12 mil anos. Ela revolucionou, e os americanos, claro, as instituições, não vamos falar das pessoas, né? As instituições não aceitavam. Já tem 50 anos que ela está lutando, agora parece que vão aceitar como um sítio de quase 50 mil anos. Fizeram teste com carbono 14, não sei o quê, porque não encontrou gente, crânio, né? Encontraram só as marcas, o fogo que fizeram e essas impressões aí. Tem mais de 1000 figuras o sítio. Por isso que é um sítio que está tombado pelo patrimônio, né?
Olha aqui outro, olha que coisa mais graciosa. Essas são duas, né? Aqui fora também tem desenhos. Olha aqui, ó. Aqui. É lá, 50 mil anos. O que também a gente gosta de comparar, que é um pouco mais novo, é esse sítio arqueológico da França. Os homens foram, o que chegou até o oeste foram os neandertais, eles chegaram primeiro, mas logo depois chegaram os homo sapiens e havia disputa, competição e tudo mais, os neandertais foram extintos, mas deixaram essa caverna de 40 a 30 mil anos. Só comparem, o nosso é 50 mil, né? Lá da doutora Liege. Aqui, olhem a beleza da arte. Isso não é de espírito atrasado, gente, não pode ser, porque a arte revela a categoria do espírito. Vocês podem ver pintura, escultura, ela mostra aquilo da pessoa que fez, não é? Olha o sombreamento, que quando você olha, aqui a gente tem limitações, né? Mas quando você olha as fotografias, o sombreado, ele dá relevo para a pintura. Isso só viria a ser utilizado aí milhares de anos depois, nas pinturas da Renascença primeiro, né? Bom, só para a gente ter, isso aqui ficou meio fora, né? Só para a gente ver, a pré-história não é história geológica, embora isso aqui seja continuação, né? Mas a gente tem as idades, pedra lascada, esse paleolítico, e a idade da pedra polida, já foi um avanço para a humanidade. E depois veio a idade do bronze. Essa idade do bronze, isso aqui é a parte que o historiador pega, né? Pega os documentos, história de Roma, aqui. Nós vamos ficar só até aqui. E eu vou ficar aqui na idade do bronze, que aí agora eu entro nas pandemias. Aqui nós temos o Mediterrâneo e do lado leste, ou seja, aqui à direita, nós temos a Grécia, nós temos aqui vem a Turquia, não é? Israel, e a gente chega aqui no Egito. Na idade do bronze, que foi? Eu não pus aí. Eu acho que a idade do bronze é de 3.000 anos até 300, que foi o início, o fim da 300, o começo da cultura, não foi do romano, foi bem depois. Mas enfim, começou há 3.000 anos a idade do bronze. Nessa região da Terra, que se conhecia, porque as outras devem ter acontecido mais, por exemplo, o Império Maia foi destruído. Por quê? Fenômenos naturais, terremotos, vulcões, né? Aqui, essa região, na idade do bronze, teve direto terremoto. Tanto que eles chamam tempestades de terremotos. Então, com isso, o que aconteceu? As pessoas precisavam sair daí. Elas tinham que sair. Os estudos mostram que saíram por conta disso, dos terremotos. Aquele vulcão Santorini na Grécia está mais para o final, daí explodiu. Um super vulcão. Explodiu, que a influência pegou toda aquela região, Grécia, Itália, Egito, toda essa civilização antiga sofreu efeito e entrou em colapso econômico. E teve muita fome, muita doença, porque as doenças, desde a antiguidade até hoje, estão relacionadas à fome, às pessoas fracas. Olha só, a coisa, e aí nessa época era tudo natural. Destruiu as culturas, destruiu as maiores cidades que tinha aí, foram todas destruídas nesse período, época do bronze. É chamada época das trevas. A época das trevas. Por quê? Foi decadência em todos os campos. Até que eles tinham uma cultura desenvolvida, até a alfabetização das pessoas deixou de ocorrer. Então, vocês imaginem a tragédia que foi isso. Foi olhando essa figura e estudando, lendo sobre isso, que eu lembrei e falei, nossa, a nossa epidemia não é nada, porque isso fez com que... E também vinham as epidemias, gente. Mais recentemente, a cólera,
A peste negra, que matou, foi a que mais matou que se sabe, né, na Terra até hoje. Os conhecimentos que a gente tem são esses. Mas cada vez que vinha, eles migravam. E cada migração, eles se tornavam invasores de outras terras. Então teve muito conflito. E com isso, com o tempo, foi tendo miscigenação de genes, não é? De pessoas que vinham de um lado para ir para o outro e acabavam ficando juntos, né? Então, muita miscigenação. A nossa evolução genética foi, digamos, o pontapé inicial, quem deu foram os fenômenos naturais, as tragédias naturais. Nós somos hoje resultado disso daí, das doenças, das pestes todas, não só por vírus, mas por parasitas, um monte de coisa. Nós somos resultado disso. Hoje nós somos geneticamente ligados a isso. Existem estudos, mas que não vão tão profundamente. Olha só, agora nós estamos nos dias de hoje. Gente, depois de todo esse sacrifício daquela comunidade de seres eleitos do Senhor do Universo, que investiu na gente, para a gente ter condições de desenvolver moralmente, intelectualmente, fisicamente, olha o que nós fazemos na nossa casa, do planeta. Eu só queria colocar isso como um elemento de reflexão depois, não é? Quando eu vi essa fotografia foi recentemente, isso daí é numa praia da Turquia. Mas nós também temos isso, e não é aterro, hein? Não é aterro sanitário, não. Só que é lixo. Lixo que está sendo depositado naturalmente junto com a areia da praia. O que tem aqui? Plástico, principalmente. Plástico, tecido, panos, né? Metais, alumínio, concreto. A base é essa. Animais mortos, né? Vão virar fósseis. Já estão chamando isso de tecnofósseis. Já estão criando, acho que era para terminar no 2020, acho que esse ano, até o final do ano, já definem, nós estamos vivendo o antropoceno, caracterizado por esses fósseis, e onde nós temos o fim da biodiversidade, não é? Mudanças climáticas, um monte de mudanças, eu anotei, não vou procurar, um monte de mudanças. Querem ver mais? Olha aí. É no mar. Essa figura foi divulgada, acho que no começo do ano, os fotógrafos correram lá, isso aí é no Caribe. Guatemala e Honduras estão brigando, cada um diz que foi o outro. Não foi eu, foi você. Certamente foram os dois, não é? Nós estamos jogando no mar o microplástico, né, que vai ser uma ameaça para a saúde da gente, futura. E tudo, se a gente pensar como foi que escolheram aqueles períodos geológicos, eles estão usando para esse período para classificar os limites, quando começou isso, para determinar quando começou essa era, né? O material que está sendo usado, que são os tecnofósseis. E, enfim, eu, sinceramente, porque existem muitos interesses de empresas para que a coisa fique assim, ou até pior, que se querem mais liberdade, mais queimadas e tudo mais. Nosso planeta, que foi criado com tanto esforço pela espiritualidade, ele está nessas condições. Isso aí é uma vergonha para nós, né? Embora está lá no Caribe, nós somos responsáveis por tudo. Todos da Terra somos responsáveis por tudo. Para nós encerrarmos, e porque eu sempre gosto de usar isso, que é como eu me coloco. Cada vez que eu descubro uma coisa, eu fico feliz. Fiquei feliz de saber desse sítio arqueológico pertinho da minha cidade, importante. Ele não é o Maioral, né? Aquela lá da Gruta de Chauvet, na França, nem o da doutora Liede, lá no Piauí, nem o do Novo México, nem o da Serra Verde, uma coisa assim, no Chile. Mas ele no nosso universo aqui no Brasil, ele é importante e mostra que a gente tem que se interessar para a gente descobrir as coisas. A gente não vai usar, fala, não vou usar para nada, mas vai me dar consciência. Isso que a gente aprende de consciência vale para até o último dia da nossa existência. A gente nunca deve desistir de saber.
Nós somos Homo sapiens sapiens. Talvez a gente ponha mais um S aí, né? Homo sapiens sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, esqueci. Vamos lá. Sinto-me como se tivesse... Isso aqui quem falou foi o Newton, no século XVII, se eu não me engano. Ou 18, né? 18. Sinto-me como se tivesse sido apenas um menino brincando na praia, divertindo-me ao encontrar aqui e ali um seixo mais liso ou uma concha mais bonita, enquanto o grande oceano da verdade se estendia ali, totalmente desconhecido diante de mim. É isso que eu senti e acho que eu nunca vou sentir diferente se eu usar a minha consciência. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Espero que a gente volte para continuar, porque nem um terço levou. Mas a próxima vez a gente vai melhorar, tá? Obrigada. Nós queremos agradecer a nossa querida irmã, senhora Gisela, Alexandre, pela belíssima exposição a respeito do ser humano na Terra. E ainda tem gente que reclama os dias de hoje, não é? Como era difícil naquela época. Eu acho que alguém daqui que está nos assistindo deve ter vivido aí encarnações. Todos nós, não é? Bom, nós vamos agora fazer a prece final, que eu vou pedir para a nossa irmã Imaculada fazer a prece, e depois nós vamos ter água fluidificada e o passe. Por favor. Bem, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos benfeitores que aqui estiveram também, pela nossa boa vontade, por nós termos estado aqui, aprendendo um pouco mais. Agradecendo a palestrante que com seu carinho doou seu tempo a todos nós. E vou estar orando para nós uma oração muito bonita, que eu considero muito bonita, e que vocês acompanhem minhas palavras, mas com a qualidade nas palavras, na intenção das palavras. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder e da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja.